Muitas cartas de ataque em Chaotic possuem um custo muito elevado, um dano muito baixo e uma habilidade que geralmente não compensa, então acabam sendo muito pouco usadas pelos jogadores. Nesse vídeo vou trazer uma lista com 5 cartas que, em minha opinião, são as piores do jogo, baseadas nesses critérios: custo, dano e habilidade ou falta de habilidade também. E vamos à lista. Em quinto lugar, começamos com Coil Crush, uma carta de custo 3, dano base 5, cuja habilidade é um stat check de poder 75, onde, se ele for realizado, você pode destruir um Battle Gear alvo equipado à criatura do oponente, não só a criatura engajada. Sobre essa carta, é importante falar que ela tem uma habilidade muito boa para destruir não só um Battle Gear da criatura engajada, mas de qualquer criatura do oponente. O problema dela é que ela tem um custo bem alto, uma carta de custo 3, só que o dano dela é muito baixo, apenas 5 de dano base. E esse dano é aumentado principalmente por Outperform, que é um pouco inferior do que se fosse um ataque elementar, como Fire, por exemplo, ataque de fogo. Existem muito mais opções de aumentar ataques elementares do que ataques de disciplina. Fora que existe a carta Strengthening Bond, que é uma carta que foi lançada um pouco depois, que ela tem o mesmo custo, tem praticamente o mesmo efeito e um dano base de 15 ao invés de 5. Então, entre as duas, fica bem na cara qual delas escolher. Strengthening Bond até que tem visto o jogo em alguns decks de lista, por exemplo, mas Coil Crush acaba sendo bem esquecida, ou usada somente por quem chegou novo no jogo, por exemplo. E então, mesmo sendo uma carta com um efeito bem interessante, ela abre a nossa lista na quinta posição. Em quarto lugar, nós temos Electric Rain, uma carta de custo 2, dano base 0 e um dano de água de 5. E a habilidade dela diz: a criatura engajada do oponente deve pagar um Music Counter adicional para jogar habilidades que custam um ou mais Music Counters. Bom, essa carta é um ataque de água, o que acaba sendo bem bacana em alguns decks, como por exemplo Fluid Morpher, ou por ser um dano elementar, pode ser enriquecido facilmente, aumentado facilmente. Pode ser útil contra algumas criaturas, como Herken, por exemplo, que tem uma habilidade ativada que custa Music Counter e pode curá-lo. Então, se esse for o primeiro ataque jogado, isso pode prejudicar a cura do Herken, que está em jogo. Mas essa é uma carta que possui um dano muito baixo. Uma carta de custo 2 boa deve causar no mínimo uns 20 ou 25 de dano, sem nenhum tipo de aumento, e acaba não justificando muito esse custo da carta. Fora que a criatura do oponente talvez não tenha habilidades ativadas que custem Music Counter. Ela pode simplesmente ser um tanque com pouco ou nenhum efeito, ela pode ter uma habilidade inata, então acaba não sendo tão útil. E ainda assim, caso a criatura do oponente possua uma habilidade ativada, ela pode jogar essa habilidade antes do ataque resolver. Por exemplo, se for enfrentar um Lore ou um Quad, ele pode utilizar as habilidades ativadas de causar dano. Se for um Quad, pode ganhar energia, mas se for o Lore, vai evitar a cura. Mas mesmo assim, ele pode jogar suas habilidades antes do ataque resolver. Acaba que não sendo um ataque tão útil. Fora que geralmente são as criaturas suportes que possuem boas habilidades ativadas, nem sempre é o lutador principal. E por conta dessas desvantagens, apesar de ser um custo 2 que não é tão alto, por conta do seu efeito bem negativo, um efeito não muito útil assim, acaba ficando em quarto lugar em nossa lista. Em terceiro lugar, nós temos Terraport, uma carta de custo 3, dano base 5 e um dano de terra 5 também. E a habilidade dela diz: se a sua criatura tem terra, a sua criatura perde o elemento terra e você pode olhar as duas cartas do topo do seu deck de locais e escolher uma, e vai se tornar o local ativo, e a outra vai para o fundo do deck. Bom, esse é um efeito bem bacana. Revelar um ataque que revela um local é um pouco raro no Chaotic. Existem apenas 3 que fazem isso, todos ligados ao elemento terra. O problema é que é um custo moderadamente alto, uma carta de custo 3, e o dano dela é muito baixo. Somente 10, por exemplo, sem nenhum tipo de outro acréscimo. Fora que você vai perder um tipo elementar.
O tipo de elemento terra pode ser importante, relevante para sua criatura, para o seu baralho, e acaba que vai custar o seu elemento ao jogar esse ataque. Mas o principal motivo que torna essa carta bem inferior é que Grounding Grapple existe. Essa é uma carta de custo 4, um custo um pouco maior, só que o dano base e o dano elementar dessa carta são bem maiores. Fora que é possível olhar 3 ao invés de 2 cartas do seu deck de locais e você coloca elas em qualquer ordem, em vez de colocá-la no fundo, o que acaba ajudando nos próximos turnos. Você tem um controle de quais os próximos locais que você vai revelar. Além de que em Grounding Grapple você não perde o elemento terra. Então, por Terraport ser uma carta de alto custo, baixo dano, um efeito negativo, e existir uma carta bem melhor em jogo, ela fica em terceiro lugar em nossa lista. Em segundo lugar, nós temos Viper Lash, uma carta de custo 3, 15 de dano base, e é só isso mesmo. Não existe nenhum tipo de habilidade, nenhum tipo de requisito. Essa é uma carta bem clássica do desenho, do programa de TV, e enfim, mas ela não tem visto muito jogo por razões óbvias. Ela é uma carta de alto custo e um baixo dano base. Uma carta de custo 3 deve causar ao menos uns 25, 30, em vez de 15 de dano total. Não tem nenhum tipo de habilidade útil, diferente das cartas anteriores, que ainda tinham efeitos até que bons ou bem situacionais. Essa carta não tem efeito nenhum. E além de tudo, ela é uma carta que é um ataque não elemental e não disciplina. Então acaba sendo um pouco difícil de aumentar esse dano. Cartas como Lavalanche, que também são cartas não muito boas, não muito jogadas, ao menos por serem ataques elementares, eles podem ser aumentados facilmente. Além de que podem causar mais dano, se a sua criatura possui os dois elementos da carta. Viper Lash só pode ser aumentada com Baldur's Dagger, que é uma carta realmente boa, mas um Battle Gear um pouco mais restrito. Então, por ser uma carta que não possui habilidades e tem apenas a função de dano, Viper Lash acaba não sendo muito boa nessa função de dano, e assim está em segundo lugar em nossa lista. E em primeiro lugar, na minha opinião, a pior carta de ataque do jogo acaba sendo Rotcloud, uma carta de custo 3, de dano base 10, que tem as seguintes habilidades. Se a criatura engajada do oponente possui o elemento ar, cause 5 de dano. Se a criatura do oponente possui o elemento terra, cause 5 de dano. Bom, assim como a carta anterior, ela também possui um alto custo para um baixo dano. Não tem nenhum tipo de habilidade útil, como revelar locais, destruir Battle Gear, assim como algumas das cartas anteriores, e ela também se enquadra como um ataque não elementar e de não disciplina, podendo ser enriquecida principalmente por Baldur's Dagger ou outros efeitos de criaturas e etc. Só que o principal problema com ela é que ela causa dano baseado nos elementos da criatura do oponente. Depende dos elementos que ele vai ter. Então, se a criatura do oponente não tem elemento ar e nem elemento terra, ela vai causar 10 de dano e mais nada. É muito melhor você ter um ataque onde você pode controlar os elementos da sua criatura. Você sabe quais os elementos que as suas criaturas vai ter e você consegue controlar isso nas cartas de ataque. Mas depender dos elementos do oponente acaba não sendo muito bom. Essa é uma carta que não está no Recode e não teria muito jogo com ela não. Não é uma carta realmente útil por conta do custo e por conta das habilidades que podem não ser muito boas. E bom, pessoal, esse foi um vídeo um pouco mais curto. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, gostado da lista. Lembrando que ela é feita baseada só em opinião, experiência. Vocês podem ir nos comentários, ver como concordam, se alguma carta subiria, se eu esqueci de alguma carta que vocês acham que não é muito boa. E se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, compartilha, se inscreve no canal se você é novo. E até o próximo vídeo, pessoal.